Gente, boa tarde. Estou dando continuidade aqui à nossa ementa e o tema de hoje vai ser aminoácidos e proteínas. Então, primeiro de tudo, quem são os aminoácidos, né? Pelo nome você já vê que tem um grupo amino e tem um grupo ácido, né? Por isso que o nome é aminoácido. Então, primeiro são as unidades formadoras das proteínas. Então, as proteínas são um conjunto de proteínas. As proteínas são um conjunto de aminoácidos. Né? Então, são moléculas orgânicas ou também por estruturas, formada por um grupo amina ou amino e um grupo carboxila, ácido. Né? Por isso que o nome vem aí de aminoácido. E esses grupamentos amina e carboxila, né? Eles estão ligados a um carbono alfa. A gente fala desse carbono alfa. Então, aqui, em relação à estrutura, a gente vê mais uma vez que o aminoácido é um grupamento amina, acompanha o desenho, junto com um ácido carboxílico, ou um grupamento carboxila, ligado a um carbono alfa. Né? O que vai diferenciar esses aminoácidos são cerca de 20 aminoácidos conhecidos, né, pela literatura, é esse radical aqui. Então, o que diferencia os aminoácidos é esse radical. Mais uma vez, nós temos um grupo amina, que é o NH2, e um grupo carboxila, ou um ácido carboxílico, ligado a um carbono alfa, né, e um radical, que a gente chama de radical diferenciador, certo? Então, quando a gente junta dois aminoácidos, a gente fala que é dipeptídeo. Quando a gente une 3 aminoácidos, a gente fala que são tripeptídeos. E quando une mais de 4, né, ou vários, né, tem literatura que fala que a união de 4 é um tetrapeptídeo. E nós temos a proteína. Então, a proteína é a união de vários, né, cerca de 40, de 30 aminoácidos. Então, por que dá esse nome dipeptídeo e tripeptídeo? Dipeptídeo, né, o prefixo di quer dizer 2. E peptídeo são ligações aqui que ocorrem, que a gente chama que é as ligações peptídicas. Então, ligações peptídicas nada mais são que ligação de um grupamento carboxila de um aminoácido com um grupamento amina de outro aminoácido. E essa união vai liberar a molécula de água, né, o H2O, certo? Que é a molécula de água. Então, essa ligação entre dois aminoácidos, 2, 3 aminoácidos, liberando uma molécula de água, é chamada de ligação peptídica. Né? Por isso que a gente tem dipeptídeo, ou seja, 2 peptídeos, tripeptídeo, ou seja, 3 peptídeos, e mais de 4, tem uns que falam que é tetrapeptídeo, né, quando tem 4 peptídeos, e a partir de 4, né, tem os polipeptídeos. Né? Os polipeptídeo, né, que falta um P, é configurado uma proteína. É por isso que a gente fala que proteína é um conjunto de aminoácidos. Né? E aí as ligações peptídicas, mais uma vez, é a ligação entre aminoácidos, né? Se for 2 é dipeptídeo, se for 3 tripeptídeo, se for 4 tetrapeptídeo, mas essa ligação ocorre com o grupo amina de um aminoácido, o grupo carboxila de outro aminoácido, liberando uma molécula de água, né? O H2O. Então, gente, aqui eu mostro um dos 10 aminoácidos diferentes, né? Então, aqui tem o ácido glutâmico, glutamina, glicina. Aqui são outros, né? No total são cerca de 20 aminoácidos conhecidos, certo? E os aminoácidos em solução, né? A literatura fala sobre isso, que ou predomina, né, o pH de acordo com o grupo amina, ou seja, um pH positivo, ou
predomina o grupo carboxilo, ou seja, aqueles íons negativos. Só que existe, né, em meio isoelétrico, ou seja, um meio que não perde ou ganha cargas elétricas, os aminoácidos eles conseguem ser íons dipolar, ou seja, ao mesmo tempo positivos e negativos, né? Isso é chamado de zwitterion, né? O íon híbrido. Íon híbrido porque ele consegue ser dipolar, né? Ou seja, positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem visto que ou os íons ou podem ser cátions, né? Que são os participantes do grupo amino, ou do ácido carboxílico, ou do grupo carboxílico, ou seja, eletronegativo, né? Então, eles atuam, né, os aminoácidos, eles, por essa dipolaridade, né, por ser íons híbridos, por poderem exercer essa função, eles atuam como ácido ou base. E aí, falando sobre as proteínas, então eu falei para vocês que proteínas eram um conjunto de aminoácidos, lembrando que os aminoácidos, eles se ligam através de ligações peptídicas. Mais uma vez, ligações peptídicas são aquelas ligações em que a ligação entre o grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxila de outro aminoácido, né? Com a liberação de uma molécula de água. Então, as proteínas são polipeptídeos, ou seja, são as ligações bem amplas, não grandes ligações de aminoácidos, né? Por isso que são polipeptídeos, né? Poli vem do nome... Poli vem de muitos, né? Esse nome de muitos peptídeos. E ligados por ligações peptídicas, né? Então, proteína, né, aquela estrutura que tanto a gente fala, porque a gente fala muito sobre proteínas, elas têm função, elas exercem funções na catálise como enzimas, né, ou seja, elas aceleram a velocidade da reação, no transporte de oxigênio e outras estruturas, né, como a hemoglobina, coagulação sanguínea, movimento na contração muscular através das proteínas actina e miosina, suporte mecânico, resistência e elasticidade muscular, função no sistema imune, né, com os anticorpos, sinalização intra e extracelular, então nós temos receptores de membrana e receptores nucleares, nós temos hormônios como insulina e hormônio de crescimento, e também podem ser obtidos, né, através de alimentos, né, como carne, leite, peixe. Então, veja, 80% do nosso músculo é formado por proteína, 70% do nosso sangue é formado por proteína, 90% da nossa pele é formada por proteínas, né? Isso mostra a importância das proteínas no nosso corpo. Então, falando em estruturas de proteínas, nós temos a estrutura primária. Quando a gente fala em estrutura primária, a gente fala uma sequência linear de aminoácidos. Então, veja na imagem aqui, cada estruturazinha dessa é um aminoácido. Lembre que a ligação entre essas estruturas, a ligação linear, através de ligações peptídicas, vai formar uma proteína. Por isso que a gente fala que isso aqui é uma estrutura primária. Nós temos a estrutura secundária, né, quando essa proteína ela se enovela, ou seja, ela vira uma hélice mesmo, veja que tem um formato de hélice, e essas hélices são, então, um enovelamento, ou seja, a formação de hélices, e também ligações de pontos de hidrogênio. Então, a gente fala que isso aí é a estrutura secundária. Então, a primária é a sequência linear de aminoácidos, né, que vai formar a proteína por ligações peptídicas, e secundária já é o enovelamento dessa cadeia, né? Essa mesma cadeia se enovela formando essa alfa-hélice aqui, né? A gente chama de alfa-hélice, né? E essas estruturas aqui são ligadas por pontos de hidrogênio. Já a estrutura terciária é quando há um dobramento daquela estrutura secundária. E além de pontos de hidrogênio, a gente tem aqui, além de pontos de hidrogênio, a gente tem ligações peptídicas e ponte de sulfeto. Ponte de sulfeto é a ligação entre duas moléculas de enxofre.
Então, além de pontes de hidrogênio, nós temos as pontes de sulfeto. E a estrutura quaternária é quando há mais de uma cadeia polipeptídica. Então, aqui tem uma cadeia, aqui tem outra cadeia, aqui tem outra cadeia e aqui tem outra cadeia, né? Essa estrutura aqui são dos glóbulos vermelhos, né? A estrutura quaternária. Aqui, como eu falei, então a sequência linear, então veja, cada bichinho desse aqui é um aminoácido. A estrutura linear é a estrutura primária. Quando ela se enovela, ou seja, forma uma hélice com pontos de hidrogênio, então essa ligaçãozinha aqui, que vocês estão para ver, formando uma alfa-hélice, é a estrutura secundária. Quando essa alfa-hélice se dobra, ela forma a estrutura terciária, então ela tem pontos de hidrogênio e pontos de sulfeito. E quando essa estrutura faz parte de outra estrutura, é a estrutura quaternária. Então, ela aqui, ó, né? Várias subunidades, várias cadeias juntas. Além dessa classificação em relação às estruturas, nós temos proteínas dinâmicas estruturais. As proteínas dinâmicas, como o próprio nome diz, ele realiza funções, como, por exemplo, defesa do organismo, transporte de substância, catálise de reações e controle do metabolismo. Nós temos, aqui são várias classificações, tá? Então, aqui é a primeira. Nós temos as proteínas estruturais, ou seja, elas fazem parte de uma estrutura, como, por exemplo, da estrutura do nosso corpo, como, por exemplo, o colágeno e a elastina. Nós temos as proteínas simples ou conjugadas. Quando ocorre hidrólise e libera apenas aminoácido, uma proteína simples. E quando sofre hidrólise, hidrólise é a hélice através da água, né? É a quebra através da água. Proteínas conjugadas, quando liberam aminoácidos e um radical não peptídico, por isso que são conjugadas, né? Proteínas monoméricas e oligoméricas. Monomérica é quando tem uma cadeia polipeptídica e oligomérica é mais de uma cadeia polipeptídica. E nós temos outra classificação, que são as fibrosas e globulares. Fibrosas é aquelas estruturas em forma de fibras, como, por exemplo, colágeno e queratina. Geralmente, e miosina dos músculos, geralmente são proteínas estruturais. E globulares são aquelas que organizam na forma esférica, né? São cadeias polipeptídicas esféricas, como, por exemplo, enzimas e hemoglobina. E a gente tem um termo bem interessante, que é a desnaturação da proteína. Quando a gente fala assim, olha, a proteína desnaturou, né? É quando ela perde sua função, ou seja, ela perde sua conformação. Como? Através de calor, né, aumento da temperatura, um pH aumentado fora do normal, luz em excesso ou pouca luz, muito frio, pressão intensa, uso de ácidos. Então, uma proteína normal, ela se desnatura através desses fatores aqui. Ela sofre desnaturação, ou seja, ela perde sua conformação. Então, veja aqui uma conformação helicoidal, né, cheia de ligação, e aqui ele passa a ser uma proteína desnaturada, ou seja, sua função ela é reduzida ou perdida, né?